2 meses apenas que eu e o meu lindão estamos... Tu achou que fosse você? Você também é meu lindão. Estamos morando aqui, né? Deus nos deu essa direção, nos deu esse propósito e ainda estamos no período de adaptação, né? E quem diria que a Patrícia, nascida em São João de Meriti, lá na Baixada Fluminense, estaria aqui pregando na Flórida. Eu nunca imaginei isso quando era criança. Nunca pensei nisso. E Deus diz que ele escolhe os improváveis. E você é uma improvável. Que você foi escolhida, separada pelo Senhor para fazer a sua obra. Amém? Eu vou agora pegar o meu iFolha, porque não é um iPad. Não... O Felipe ainda falou, mãe, pega aqui o iPad. Eu falei, não, deixa eu com o meu iFolha, porque eu sou professora, eu gosto de papel, eu gosto de escrever. Deixa meu iFolha aqui. E não vou comprar, tá bom, Felipe? Um iPad para mim, vou esperar você me dar. Porque você falou, mãe, não compra mais nada para você. Espera. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando a gente estava se preparando para vir, né, para cá, ficou naquela... Eu creio que alguns já passaram por isso, né? A gente naquela preparação para vir para cá, e a gente começa a se desfazer de muitas coisas, né, no Brasil. E a gente vai deixando as nossas coisas para lá, porque não dá para trazer tudo na mala. E quando eu cheguei aqui, eu senti falta de muitas coisas. Muitas coisas. Aí, precisei comprar, né? Não precisei comprar, eu precisei de algumas coisas. E Deus falou no meu coração, já tinha falado no meu coração que Ele ia providenciar tudo para mim. Descansa o seu coração, que nada vai te faltar. Só que a gente, na nossa ansiedade, a gente começa a querer ter. Aí eu fui e comprei um baú para botar sapato, comprei uma mesinha de computador. Mas o que, Felipe, que eu comprei? O fone. E no final não era para comprar nada, porque Deus mandou tudo. E Deus falou comigo no meu coração, olha a sua ansiedade, o que fez, né? Deus falou, descansa. E por que eu não descansei? Gastei o dinheiro. E as coisas chegaram e Deus falou comigo, né? Confia e espera. Por isso que agora eu estou falando que eu não vou comprar um iPad. Porque o Felipe falou, mãe, não compra nada, Deus vai te dar. Eu acho que é ele, hein? Tô achando. Aleluia. Comprei o fone de ouvido, ele nem estava aqui, estava viajando, chegou um fone de ouvido lá, ele, mãe, abre esse fone, tira uma foto. Aí eu não falei para ele que eu comprei, fiquei quieta, né? Porque eu tinha comprado outro, ele comprou um. Aí, você não comprou um fone de ouvido não, né, mãe? Eu falei, ué, você podia facilitar as coisas, né? Me avisar, mãe, eu vou te dar um fone. Mas é assim que o Senhor tem feito. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas 10, 38. Não sei por que eu acordei. Não sei se é alergia. Ah, não, aqui a gente não tem alergia. A gente tem alergia ao pólen, é mais chique. Lá em São João de Meriti era aquela poeira brava mesmo. Aqui eu tenho alergia ao pólen. Agora eu tô chique. Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Maria, o recebeu em sua casa. Por nome Marta, desculpa, tá? Vou ler de novo. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída e com muitos serviços. E aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude.
E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e qual não lhe será tirada. Amém? A palavra de Deus, ela se renova. Você pode ter escutado essa palavra várias vezes. E eu tenho certeza que cada vez que você escuta, Deus fala com você de uma forma. Porque a palavra de Deus, ela é assim. Quando a gente pega um livro, qualquer livro, e você lê aquela história daquele livro, ela não vai ser como a palavra de Deus. Você vai contar e ela vai se repetir de uma única forma. Mas a palavra de Deus, ela se renova. Quando você lê um versículo, um capítulo hoje, Deus fala com você de uma forma. Quando você lê ele amanhã, parece que aquilo se abre na sua mente, Deus já fala com você de outra forma. Deus vai acrescentando. Essa palavra aqui, Deus me deu essa palavra, Deus começou a falar no meu coração há mais ou menos um mês, né? E cada vez que eu li esse versículo, Deus ia acrescentando algo. Deus ia acrescentando algo. E o meu celular ficou cheio de mensagenzinhas, porque eu não sei se você tem, mas eu tenho um grupo eu e eu. Não sei se você tem, eu tenho. E foi ficando várias mensagenzinhas, conforme Deus me dava alguma coisa, uma frase, eu ia lá e anotava. Eu ia lá e anotava, para depois sentar e juntar aquilo tudo, né? E Deus foi falando comigo que o propósito ali de Marta e de Maria eram propósitos diferentes. Marta, ela andava ali ansiosa, como diz a palavra, afadigada, cansada com as tarefas do dia a dia. Aquilo tudo parecia que sufocava Marta, porque quando Jesus chegou na porta, ela abriu aquela porta. Eu imagino que ela estava tão agitada nos afazeres, sabendo que Jesus ia passar por ali, que ela não esperou ninguém nem abrir a porta. Ela mesma foi lá e ela abriu aquela porta para Jesus e continuou ali. Mesmo abrindo aquela porta para Jesus, ela continuou atarefada. E quantas vezes a gente já abriu a porta para Jesus na nossa vida e nós continuamos atarefados com as tarefas do dia a dia? Jesus já mora no nosso coração, nós já servimos ao Senhor, Ele está na nossa casa, está na nossa vida, mas nós continuamos atarefados. Às vezes a gente consegue se perder de tanta coisa. E hoje celular, ele é uma bênção. Né? Eu falo com meu filho que está lá no Brasil, vejo a minha nora gravidinha lá, e esse dia foi engraçado, porque o vizinho pulou lá, um vizinho que não, né, anda por um caminho torto. Ele pulou na minha casa, porque a polícia bateu na casa dele. Atrás dele. Aí ele pulou na minha casa. Quando passou a confusão toda, na mesma hora, minha nora, meu filho, pegou o celular e chamada de vídeo. Mãe, você não sabe o que aconteceu? Deixa eu te contar. Então, o celular é muito bom. Eu fiquei sabendo na hora, praticamente na hora daquilo ali. E a gente conversa, mas ele nos distrai. Quando dá o som lá de notificação do WhatsApp, do e-mail, do Instagram, do Facebook, você já quer ver. Quantas vezes a gente levanta, a gente acorda de manhã, a gente abre o olho e a primeira coisa que a gente pega é o celular. Eu estou tentando, já melhorei muito, parar com isso. Porque no Brasil eu trabalhava e eu tinha uma vida muito agitada. Então, quando eu acordava de manhã, eu precisava olhar o celular. Porque eu era diretora de uma escola e uma professora faltava, mandava mensagem para mim. Um funcionário faltava, mandava mensagem para mim. Então, eu tinha que ficar sabendo o que ia fazer. Então, eu olhava o celular e aquilo dali, hoje, né, parando, refletindo, como aquilo ali me fez mal. Como aquilo ali me cansou. Como aquilo dali me afastou do Senhor. Porque o celular era o dia inteiro. Tudo era celular. Vários grupos de trabalho no celular. Então você fica com aquilo dali o dia inteiro. É funcionário mandando mensagem que não vai. É mãe de aluno mandando mensagem que o aluno não vai
porque está com dor de barriga, e você fica naquilo ali o dia inteiro, atarefada com as tarefas do dia a dia. E a gente esquece que Jesus está em casa, assim como aconteceu com Marta. O propósito de Maria era um, e o propósito de Marta era outro. Duas irmãs com personalidades e atitudes muito diferentes. Ambas amavam a Jesus. Marta cumpria seu propósito, Maria cumpria seu propósito, glorificar ao Senhor. E Marta, no meu ver, ela cumpria um objetivo, um propósito de cuidar da casa, do serviço. Tanto Maria quanto Marta, elas têm pontos riquíssimos para nos ensinar. Porém, nos dias atuais, temos que encontrar o equilíbrio entre essas duas queridas do Senhor. Ter um ponto de equilíbrio. Eu escrevi aqui sobre a definição de um propósito. O propósito, ele é um alvo com uma intenção. Ele tem um plano. Propósito pode ser usado para determinar a razão por trás de uma pessoa fazendo algo. E a definição de um objetivo é o que se quer alcançar, o que move as pessoas a agirem ou a tomarem alguma decisão. O objetivo se refere a algo que a pessoa deseja realizar. Marta achava que ela estava sendo fiel no propósito de glorificar a Jesus, mas estava presa nos seus afazeres. Os objetivos de Marta estavam distraindo. Maria, por sua vez, ela soube aproveitar. Eu não quero acreditar aqui que Maria é mulher preguiçosa, que a Maria deixou a irmã sobrecarregada, porque a gente já ouviu até alguns pregadores falarem sobre isso. Mas como eu falei, a palavra de Deus, ela se renova. Eu não quero acreditar que Maria, ela era preguiçosa, que ela deixou tudo nas costas da irmã dela. Não. Eu quero acreditar que Maria, ao longo da semana, ao longo daquele dia, ela estava assim se preparando para receber o Senhor. Ela ajudava nas tarefas da casa, mas quando o Senhor chegou, ela parou. E Marta, ela não soube fazer isso. Marta continuou atarefada, mesmo com o Senhor em casa. Maria, ela largou o que estava fazendo e ela se assentou aos pés do Senhor para ouvir Jesus falar, para aprender. Ela escolheu a melhor parte. A melhor parte é isso que nós estamos fazendo hoje. Fala para o seu irmão assim, você escolheu a melhor parte. Hoje é domingo. A gente poderia estar em casa dormindo? Tudo me é lícito, mas tudo convém? Não. Nós poderíamos até estar em casa dormindo, mas nós escolhemos a melhor parte. Se assentar no domingo de manhã e ouvir Jesus falar. Ouvir o que Jesus tem para derramar aos nossos corações, derramar ao meu. Vamos conhecer um pouco aqui de Marta. Marta nos ensinou que as tarefas da vida diária não devem tirar o foco do nosso propósito. Quantas vezes as tarefas da vida nos tira do nosso propósito? A correria da vida, os afazeres, as tarefas nos afastam do nosso propósito original. Nós fomos criados com um propósito. Quem aqui já se perguntou assim, para que eu nasci? Qual o meu propósito? O que eu estou fazendo nessa terra? Alguém já fez essa pergunta em algum determinada época da tua vida? Mas por que eu estou aqui? Qual o meu propósito? Quem sou eu? Eu acho que todo mundo, em algum determinado momento, se fez essa pergunta. E aqui Maria, ela nos dá uma lição de adoradora. Mas vamos continuar aqui na Marta, né? Estou apresentando para vocês Marta. Jesus diagnosticou Marta. Aquela atitude de Jesus fez com que Jesus desse já um diagnóstico para Marta ali. Quase que ele deu uma receita. Vai lá na farmácia, minha filha, compra lá um tarja preta lá que você está mal. Quase.
Marta era ansiosa, afadigada, estressada, impaciente e nervosa. Olha quantos sintomas. Alguém aqui está assim? Alguém aqui já se encontrou desse jeito? Cansada? No versículo 41 diz assim: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. O que será que tem prendido a nossa atenção a ponto de nós não conseguirmos nos assentar aos pés de Jesus e ouvir Jesus falar? De parar a correria e ouvir Jesus falar. O que tem te prendido nesse mundo lá fora? Jesus, ele está em casa aqui. Jesus está na tua casa. Quantas vezes a gente não para ouvir o Senhor? Deixa eu virar aqui meu iFolha. Agora a gente vai conhecer um pouquinho de Maria. Maria sabia muito bem o seu propósito. O propósito para o qual ela foi criada. Por isso Maria estava sentada aos pés de Jesus. Ela escolheu a melhor parte. Como eu falei, Maria não era preguiçosa, mas naquele momento ela resolveu parar o que ela estava fazendo. Eu imagino que 2 mulheres dentro de uma casa dá conta. Se uma dá, imagina 2. Não dá conta? Lavar, passar, cozinhar, fazer a comida, preparar aquele almoço, preparar aquele banquete. Se uma dá conta, tu imagina 2. Elas deviam estar envolvidas ali, preparando tudo para receber Jesus e seus discípulos ali. Então, eu acredito que naquela hora já estava quase tudo certo. Quando alguém chega na sua casa, que vai almoçar na sua casa, você deixa para fazer tudo na hora? Não. Você já adianta tudo. Porque quando a visita chegar, você vai parar para dar atenção. E Marta poderia ter feito isso. Mas Marta estava muito preocupada com tudo. E ela esqueceu da melhor parte, que era a presença de Jesus naquela casa. Maria nos ensina que estar na presença de Jesus é a maior prioridade na vida e no propósito. Maria era a essência da adoração. Uma mulher que não olhava nem o local nem a situação. Uma mulher sábia. Maria era atenciosa com Jesus. No versículo 39 diz que ela ouvia a palavra. Maria escolheu a melhor parte, está no versículo 42. E nós vemos Maria em outras situações na Bíblia. No livro de João, no capítulo 12, no verso 2. Diz que ali Maria, ela ungiu os pés de Jesus. E se depois você ler com calma, esse capítulo de João, você vai entender muito bem. Ali, estavam preparando uma ceia ali para Jesus. Marta e Lázaro também estavam lá junto, e Maria também estava lá. E nesse capítulo, nesse versículo 2, diz que Marta, mais uma vez, ela estava servindo. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia. Então Maria tomou um frasco de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com seus cabelos. E todo aquele cheiro perfumou aquela casa. Maria, ela vem com o que há de mais precioso, o que ela tem de mais caro, que é esse frasco de perfume. Eu procurei estudar para saber o preço, e o que eu encontrei, algumas coisas não estavam batendo uma com a outra, porque a internet ela é muito vasta, né? Mas eu encontrei uma que eu acredito que era... Depois eu posso até ver se é isso mesmo, você também pode estudar. Mas esse vidro de perfume tinha o valor de 300 denários. E quanto que é um denário, né? E eu li que um denário é por um dia trabalhado. Então ali ela tinha 300 dias, quase um ano de salário, que ela foi ungir os pés de Jesus. Se você trabalhar um ano todo, quanto que você ganha? Você derramaria isso tudo aos pés de Jesus? Você entregaria isso tudo
esse valor todo, ainda mais aqui que é dólar, né? Se a gente converter então para real, dá bastante dinheiro. Eu ainda estou nesse processo que a mente já automaticamente converte, né, para o real. Então Maria, ela era atenciosa, ela escolheu a boa parte e ela ungiu os pés de Jesus. Ela deu o que ela tinha de mais precioso. E hoje o que a gente tem de mais precioso para derramar aos pés de Jesus que não seja a nossa vida. A correria do dia a dia ela quer nos parar. Mas Jesus e se sente para ouvi-lo. Aqui nós aprendemos uma mulher, uma verdadeira adoradora. Maria, até em meio ao caos, ela adorava a Jesus. Deixa eu ver onde está aqui. Em João 11, fala sobre a morte de Lázaro. Marta e Maria, Lázaro morre, aquelas duas irmãs, elas ficam ali, né, tristes com aquilo tudo, com a morte do irmão, e elas mandam mensageiros avisar Jesus que seu irmão tinha morrido. Depois você lê com calma. E Jesus, quando demora alguns dias, poucos dias para voltar, e quando ele volta, Marta na sua ansiedade ali, nervosa, esperando Jesus chegar, ela vai ao encontro de Jesus. E depois de dizer isto, que ela diz a Jesus assim, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Quando eu falo para você que a palavra de Deus se renova, eu lendo essa mensagem, parecia que eu estava ouvindo uma mulher com aquela imposição, aquela cobrança. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Sabe como? Parecia que eu estava vendo aquilo dali. Ela impondo. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E depois que ela disse isso para Jesus, ela foi embora, para casa. E chamando a Maria à parte, disse, o mestre está chamando você. Porque Jesus falou para ela, chama sua irmã. Chama Maria. Peraí, mulher, você está muito nervosa, calma. Por que você está nervosa desse jeito? Vai lá e chama sua irmã. E Maria, quando ouviu isso, mais uma vez, Maria largou tudo. E foi depressa encontrar Jesus. Foi o encontro de Jesus. Jesus ainda nem tinha entrado no povoado. Quando os judeus notaram que Maria se levantou, o que eles pensaram? Ela vai lá no sepulcro chorar pelo irmão. Eles estavam ali acalentando, porque elas tinham perdido o irmão. Quando eles viram que ela levantou, eles pensaram, vamos ajudar, vamos confortar, vamos abraçar, ela vai lá chorar o irmão morto. E não foi isso. Não foi isso. No versículo 31, quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em sua casa seguiram-na, supondo que ela ia para o sepulcro para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Maria, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Você consegue pensar junto comigo que foi assim? Pode ter sido assim. Marta foi cheia de decisão, foi cobrar Jesus. E Maria, por ser adoradora, por saber muito bem o seu propósito, ela tinha paz. Ela estava em paz naquele momento. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se. Olha a importância de você ser como Maria, de nós sermos como Maria. De entender que Jesus está em casa, que Jesus está na nossa casa, Ele está ali. Confiar completamente nele. Jesus, ele conhecia Maria. Quando Maria chegou perto de Jesus, Jesus se sentiu ali comovido com aquela situação. Ele se sentiu comovido ao ponto de chorar e ir naquele sepulcro, e lá onde Lázaro estava. Porque Maria tocou no coração de Jesus. Maria tocou em Jesus.
Não como aquela mulher que a gente conhece, que tocou nas vestes de Jesus, mas Maria tocou em Jesus com a sua atitude. O propósito aqui, ele não muda. Maria, em meio ao caos, ela tinha o propósito de adorar ao Senhor. O propósito aqui, ele não mudou, independente do lugar, independente da geografia. O propósito não mudou. Independente da geografia, independente de eu estar no Brasil ou estar aqui, o meu propósito, ele não pode mudar. Eu quero contar um pouquinho para você, bem rápido, do que aconteceu com a gente para nós estarmos aqui. Né? Como eu falei, independente da geografia, o propósito não muda. Por um bom tempo, eu estava confiando que o meu propósito estava no meu trabalho. Sabe aquele negócio? Eu me encontrei na vida, eu nasci para isso, eu nasci para dirigir uma escola. Meu Deus, muito obrigada pelo meu propósito. Como eu sou boa nisso que eu faço. E eu estava confiando naquilo. Eu confiava no meu diploma, eu confiava no meu cargo público, eu confiava no meu emprego. Eu orei para ter, Deus permitiu que eu tivesse, Deus me deu, foi Ele que me deu. E eu confiei naquilo tudo. E por um bom tempo eu estava como Marta, cansada, fadigada. E eu esqueci o meu lugar de adoradora. Eu esquecia o meu propósito original. Por que eu nasci? Que foi para glorificar o nome do Senhor. E eu achava que meu propósito estava naquele trabalho. E eu comecei como uma louca a fazer uma pós atrás de pós, porque eu queria me encher. Mas eu não estava me enchendo, eu estava vazia. Só que Deus, Ele é tão lindo, que Ele atende as nossas orações. Ele atendeu a minha oração quando Ele me deu aquele emprego, quando Ele me deu aquele cargo, quando Ele me deu aquilo. Ele deixou, falou, filha, vai, vê que você sozinha, você não vai conseguir nada. Vai. E por um tempo eu comecei a mudar a minha oração. Sabe, Jesus estava em casa? Jesus estava na minha casa. E eu comecei a mudar a minha oração. E a orar, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Senhor, eu quero viver o meu propósito. Senhor, eu quero fazer a sua vontade, Senhor. Eu nasci, Senhor, para te honrar. E Deus vai ouvindo. Deus foi ouvindo a minha oração. E ouvia a palavra, e onde eu estava, Deus falava sobre propósito. Onde a gente estava, Deus falava sobre chamado. E onde a gente estava, e Deus foi falando comigo, me dando aquela palavra. E às vezes a gente não consegue entender, naquele exato momento, o que Deus quer falar com a gente. Porque Deus, Ele não derrama tudo de uma vez. Deus vai derramando aos poucos. Porque se você receber tudo de uma vez, você não vai aguentar. Então Deus vai derramando aos poucos. E quando eu orando, pedindo a Deus para buscar, para cumprir o meu propósito de vida, para o qual eu fui chamada, que era para glorificar o nome do Senhor, Jesus falou assim para mim, me entrega o seu trabalho, me entrega o seu cargo, me entrega tudo isso. E lá no Brasil, o salário não era um dos piores, não vou falar que era o melhor, mas não era um dos piores, era um bom salário. Funcionária pública há mais de 13 anos, com aquelas estabilidades que às vezes o funcionário público tem, triênio, e vai acrescentando, sexta parte, e vai só engordando o salário, e mais a gratificação pela função que você está. E Deus falou para mim, então, o que você faz sem esse teu salário, sem esse teu emprego? E quantas vezes Deus falou isso no meu coração e eu fingia que não estava ouvindo. Fingia que eu não estava ouvindo isso. Mas Deus é insistente, glória a Deus por isso. E Deus foi ministrando no meu coração. E Deus foi dando uma direção para a gente.
Nós não tínhamos o sonho de vir para cá, nós não tínhamos isso em mente. Eu só queria o visto americano para vir ver meu filho e meus netos. E minha filha, Sirlene. Eu queria o visto para isso. Uma vez no ano, 2 vezes no ano. E eu cheguei a orar ao Senhor. Senhor, me dá o visto para ir lá ver meu filho, ver meus netos. Deus olhou e falou assim, minha filha, você não sabe o que eu tenho para você. E quando, sabe, as coisas foram acontecendo e a gente entendeu o nosso chamado e o nosso propósito, que Deus falou assim, agora chegou a hora, agora você larga tudo isso. Irmãos, eu vou até chorar. Eu não quero chorar, eu não gosto de chorar. Mas a hora que nós largamos tudo, o meu último dia de trabalho, parecia que eu estava de luto. Sabe, quando eu fui lá me despedir daquela escola que eu estava ali há 9 anos naquela escola. Fiz muitos amigos, muitas amigas. Aquela escola eu falava que era a minha segunda casa. Eu sabia onde tinha tudo naquele lugar. A escola era muito pequena. Aliás, muito pequena, não sei para vocês, mas ela tinha 300 e poucos alunos. De repente, para vocês é muito grande. Mas lá, para a nossa realidade, era uma escola pequena. E eu sabia onde tinha tudo naquela escola. E quando chegou aquele último dia que eu fui ali me despedir daquele lugar, foi a confraternização de final de ano. O Júnior foi comigo e eu falei, Júnior, eu estou indo com uma tristeza no meu coração, uma alegria porque eu estou indo cumprir o meu propósito, cumprir o meu chamado, Deus mandou. Estou indo morar com meu filho. De vez em quando a gente dá um puxãozinho de orelha, né, Felipe? Porque mãe é assim. Mas eu estava 8 anos, que você está aqui, 10. Quase 10. Uma saudade desse menino. A saudade da Sirlene. Aquela vontade de estar junto. E Deus foi preparando tudo. Apesar de estar muito feliz. Porque eu estava entendendo o que Deus estava fazendo até ali. Como eu falei, Deus vai dando aos poucos. E aquele último dia ali naquela escola, meu Deus, foi uma dor. Me despedi, cada abraço, mesmo que diretor às vezes tem aquele funcionário que não gosta de você. Sabe? Até desse funcionário, que você sabe que falou mal de você. Nossa, como eu abracei apertado. Ele não estava entendendo nada. Eu falei, essa mulher é louca. Estou falando que essa diretora é louca? Ela sabe que eu não gosto dela e está aqui me abraçando, chorando. Mas ele não estava entendendo, era nada. E aquele dia foi uma tristeza no meu coração muito grande. Quando ali eu encerrei um ciclo. E fiquei por alguns dias ainda com esse sentimento, né? Com essa tristeza ali. Mas eu sabia que eu precisava encerrar esse ciclo. Eu sabia, Deus me pediu aquilo tudo que a gente tinha construído no Brasil, assim como o Júnior também, ele deixou a empresa dele, entregou a empresa dele para o sócio dele. Nós deixamos a nossa casa, nós deixamos o carro, deixamos a moto, porque a gente é apegado a bem material. Como a gente é apegado a isso? E nós deixamos tudo para lá. Nós viemos com aquela malinha no aeroporto. Eu, Senhor, minhas roupas, minha bolsa, meu sapato. E quando eu fui me desfazer das minhas roupas, que eu abri meu guarda-roupa, abri a parte de sapato, de bolsa, eu falei, Senhor, Tu me deu tudo que eu pedi, até os detalhes. Até os detalhes. Eu tinha a bolsa da marca que eu gostava, e esse homem todo ano me dava bolsa. Eu cheguei, pô, para de me dar bolsa. Eu não aguento mais ganhar bolsa. Muda o presente. E tinha muita coisa, e quando eu fui, sabe, separando tudo para trazer, que foi ficando, Deus me mostrou, eu te dei tudo, minha filha. Olha, eu te dei as mínimas coisas, eu te dei. Agora é hora de você deixar e seguir o seu chamado. E escolher a melhor parte. Sabe, eu quero te convidar nessa manhã a você pensar o que você precisa deixar para verdadeiramente seguir Jesus como Maria fez.
Sabe, Jesus, ele tá em casa e a gente está tão atarefado, tanto correndo atrás das coisas da vida, e a gente se esquece que ele só quer o que você tem de melhor, que é a sua vida, que é o seu coração. Em Salmo diz que: Senhor, me ensina a contar os meus dias. Sabe, você tem contado os seus dias? Você sabe para que você foi criado, para que você foi formado, por que você está aqui? Nós estamos aqui para cumprir um único propósito: glorificar o nome do Senhor. E é só isso que importa. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Que você busque no Senhor como você ter o coração de Maria no mundo de Marta. Não deixe que nada te afaste da presença do Senhor. Escolha sempre o que Maria escolheu, a melhor parte. Amém? Graça e paz, família. Eu sou a pastora Silene. Obrigado por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar para mais um amigo seu. E aqui embaixo vai estar passando mais outro vídeo, mais outro culto para você estar ligadinho conosco. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Um beijo, um abraço. Tchau.